nós vamos comprar um super carro aqui no Deep Room. Essa vai ser uma série comprando um super carro. Então agora eu tô com moedas aqui pra eu ter o meu super carro. Olha que esse tipo de vídeo é muito trabalhoso, então se inscreve no canal. Tá, galera? Enquanto não tem super carro, eu vou ficar com esse Dodge aqui. Meu pai disse que se apaixonou por esse carro. Ele é o carro mais famoso dos Estados Unidos. Pra quem quiser comprar o Deep Room 2, gente, vocês podem comprar o carro que vocês quiserem. Qualquer veículo que tem no mundo, você pode ter no Deep Room. Ele é um jogo basicamente aberto pra qualquer possibilidade. Se você quiser muito um veículo, qualquer um você pode comprar. Só que ele vai custar din-din, galera. Vai ser bem caro. Toma aí a timelapse. Galera, eu farmei bastante ponto. Agora eu vou ir numa corrida de barco, galera. Barco. Quanto ponto eu posso farmar se eu ganhar essa corrida? Não sei. Só sei que vai ser muito. São Francisco ali, Manhattan. Quantos pontos eu vou farmar será nessa corrida? É de barco. Nossa, hein? Já começou com super turbo. Esses barcos aí, esses barquinhos, são